Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 6 de Língua Portuguesa do nono ano do Ensino Fundamental, semana 2. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 2, a gente vai começar fazendo a leitura desse texto aqui, ó. Tadeu e Maria Angélica. Vocês vão fazer a leitura do texto completo, mas eu aqui, para adiantar um pouquinho, eu vou só contar como que é essa história aqui. Então é o seguinte, o Tadeu e a Maria Angélica eram casados e os dois eram fanáticos por futebol. Só que eles torciam por times diferentes. Eles não enfrentavam nenhum problema por causa disso, porque os dois times deles eram muito ruins, então eles quase nunca ganhavam, então eles não brigavam por causa disso, não. Só que aí, quando foi que começaram os problemas na vida desse casal? Foi quando teve um campeonato e os dois times deles receberam reforços, fizeram contratações de jogadores, de técnicos, e aí esses dois times melhoraram. E aí, os dois foram para a final do campeonato, né? Foi aí que começou o problema da história. Aí, no dia do jogo da final do campeonato, o Tadeu e a Maria Angélica foram assistir o jogo juntos, lá no estádio. E eles combinaram que iriam se respeitar. Eles não iriam ficar gritando muito, comemorando muito, não. E o jogo estava 0-0. Só que aí, no último lance do jogo, no último minuto do jogo, o time do Tadeu foi e marcou o gol da vitória. E aí ele não aguentou. Ele gritou, né? Gol. E para piorar, ele ainda ficou cantando e dançando em volta da Maria Angélica. E aí ela ficou morrendo de ódio e começou a brigar com ele dentro do estádio. Aí eles começaram a discutir. E o engraçado é que eles eram tão fanáticos por futebol que até quando eles estavam discutindo a relação, eles usavam expressões que são típicas do mundo do futebol. Então eles falavam assim, ó, vou te dar um cartão vermelho, estou te expulsando do campo, você pisou na bola, chutou o nosso amor para escanteio. Então eles usavam essas expressões que são típicas do futebol até quando eles estavam brigando. E aí eles foram e terminaram o casamento, eles brigaram feio mesmo. Só que aí o Tadeu ficou muito triste e fez uma declaração de amor para Maria Angélica. E até nessa declaração de amor, ele usa expressões típicas do futebol. Né? Ele até falou assim, ó, eu vestia a camisa do nosso casamento, eu jogava por amor. E aí, com essa declaração, a Maria Angélica ficou muito emocionada. Aí eles se beijaram, fizeram as pazes e viveram felizes para sempre. Pelo menos, né, até a próxima final de campeonato. Então, gente, essa é a história. Baseado nisso, a gente vai responder as perguntas. Questão 1. Como inicia o conflito da narrativa? O conflito da narrativa é quando o problema começa, que desencadeia o restante da história. Então, você começa com uma situação inicial onde as coisas estão tranquilas, né? Está tudo mais ou menos normal. E aí vem um problema que gera o restante da história. No caso do Tadeu e da Maria Angélica, eles torciam por times diferentes, mas eles não tinham problemas com isso, porque eles se respeitavam e tudo mais, né? Até porque os times deles não ganhavam, então eles não tinham problemas até aí. Onde foi ou quando foi que começou o problema deles? Foi quando os times de Tadeu e Maria Angélica fizeram contratações, evoluíram, melhoraram e chegaram à final do campeonato. Foi aí que começou a confusão. Questão 2. Podemos perceber a passagem do tempo no enredo através de quais elementos, estratégias? É através disso aqui, ó. Expressões como no começo, quando, então, no campeonato deste ano, final do torneio, último lance do jogo, etc. Porque elas passam ideia de tempo. E também através dos verbos que indicam a progressão das ações dos personagens. Então, você tem ações realizadas por mais tempo,
que são expressas em verbos como formavam, gostavam, amavam, torciam, comemorava, cantava, etc. E você também percebe essa passagem de tempo através dos verbos que expressam ações realizadas e finalizadas no mesmo momento. Como, por exemplo, chegaram, gritou, disparou, passou, pisou, exagerei, sentou, deixou, jogou, olhou, beijaram-se, fizeram, viveram, etc. Nessa parte aqui dos verbos, gente, onde tem as ações realizadas por mais tempo e as ações finalizadas, não precisa de você copiar todos esses verbos aqui, não. Você pode colocar uns 2 ou 3 de cada um, 2 nesse aqui, 2 nesse aqui, que já tá bom. Agora, essa primeira parte aqui, você tem que copiar tudo, ó. Essa parte de expressões, tudo mais, até personagens. Continuando aqui, então. Questão 3. O vocabulário utilizado por Tadeu e Maria Angélica no texto sugere que eles são, mais do que óbvio, né? Fanáticos por futebol. Eu não falei para vocês que até quando eles estavam brigando, eles usavam expressões típicas do futebol? Isso revela que eles eram fanáticos por futebol. Então é só você marcar essa letra C aqui. Questão 4. Retire do texto os verbos que o narrador utilizou para anunciar a fala dos personagens. Então, a fala dos personagens é muito fácil de você identificar, porque é onde tem travessão. Aqui, por exemplo, ó, tem esse travessão e aí vem essa primeira fala aqui da Maria Angélica. Só que quando o narrador vai introduzir a fala do personagem, ele utiliza um verbo seguido de 2 pontos. Então, aqui, por exemplo, ó, então, disparou. Então, esse aqui foi um verbo utilizado para introduzir a fala do personagem. Aqui embaixo, ó, nas mãos e disse, 2 pontos. Aí, logo em seguida, vem a fala do personagem. Então, é para você colocar todos os verbos que foram utilizados para introduzir a fala dos personagens. Foram esses verbos aqui, ó. Gritou, disparou, disse, cantou. Questão 5. Observe os trechos abaixo e diga qual fala pertence ao narrador e qual fala é a do personagem. Então, com base na sua leitura, naquilo que a gente compreendeu do texto, qual dessas duas aqui é do narrador e qual que é do personagem? A letra A, para evitar brigas, tentavam não vibrar demais quando seus times acertavam um lance. É a fala do narrador. E na letra B, esse grito de gol aqui é a fala do Tadeu, então é a fala do personagem. Não precisa escrever que é do Tadeu, não, pode colocar só que é personagem. Muito bem, agora vamos para a atividade 2. Então, você tem que fazer a leitura desse texto aqui, ó, papos, você vai fazer a leitura aí, e eu vou só te explicar o que é que está acontecendo aqui nessa narrativa. Então, é o seguinte, nessa história, 2 personagens estão conversando, mas começam a se desentender porque um fica corrigindo o jeito de falar do outro. No final, é tanta discussão sobre gramática que o personagem até esquece o que ia dizer. Uma observação, gente, o texto é todo construído por meio de diálogos, ele não tem narrador. E outra coisa, de forma bem humorada, o texto faz uma crítica à excessiva preocupação que algumas pessoas têm em seguir todas as regras do português padrão, mesmo em situações em que isso não é essencial, como em uma conversa informal. Questão 1. O texto foi escrito em ordem direta ou indireta? Aqui eu tenho que fazer uma observação, gente, para vocês saberem como que eu respondi essa pergunta. Eu não entendi o que o Pet quis dizer com ordem direta ou indireta. Eu acho que ele queria dizer discurso direto ou indireto, até porque depois ele vai perguntar sobre presença de narrador e pontuação. Ordem direta ou indireta se refere à posição que os elementos aparecem na oração, que é a frase que tem verbo. A ordem direta em língua portuguesa, a ordem direta da oração, normalmente é isso aqui, ó. Sujeito, verbo, complementos. Então, normalmente a frase na língua portuguesa aparece desse jeito. Isso seria a ordem direta. Agora, se algum desses elementos, o sujeito, verbos, complementos, for deslocado para outra posição,
Aí nós dizemos que a oração está em ordem indireta ou que ela não está na ordem direta. Agora, o discurso direto ou indireto se refere à maneira como as falas dos personagens aparecem em uma narrativa. Se usamos o travessão ou aspas para apresentar a fala do personagem exatamente como foi dita, sem intervenção do narrador, então temos o discurso direto. Mas se é o narrador que conta com as suas palavras o que o personagem teria dito, sem usar travessão ou aspas, então temos o discurso indireto. Então, vamos considerar que o Pet está perguntando se o texto foi escrito em discurso direto ou discurso indireto. Então, conforme eu falei para vocês, o discurso direto, ele é marcado pelo uso do travessão ou das aspas. Olha o tanto de travessão que tem aí nesse texto. Por que que isso acontece? É porque esse texto foi todo feito através da conversa, do diálogo entre dois personagens. Então, aqui nesse texto foi utilizado o discurso direto. Questão 2. Há um narrador no texto? Por quê? Então, conforme eu já expliquei, não, esse texto aí não tem narrador, pois o autor optou por criar a narrativa por meio de um diálogo entre dois personagens. Questão 3. Qual a pontuação predominante nesse texto? Por quê? Mais do que óbvio, né? A pontuação que tem mais aí nesse texto é o travessão. E por que isso? É porque ele introduz a fala dos personagens. Questão 4. Qual o conflito do texto? Então, onde que começa o problema aí nesse texto? É o seguinte, um personagem fica corrigindo o jeito de falar do outro. Porque eles estavam conversando numa boa, até que um começou a corrigir tudo que o outro falava. E foi aí que começou o conflito, a discussão entre eles. Então, o conflito é quando o personagem fica corrigindo o jeito de falar do outro. Questão 5. O texto retrata uma situação que pode ser comum. Você se identifica com a situação? Por quê? Ela soa engraçada? Por quê? Então, essa aqui é uma resposta pessoal. E aí, basta você escrever se te irrita alguém ficar corrigindo o seu jeito de falar. Se isso já aconteceu com você, ou se você já corrigiu alguém, se você acha que isso é certo ou não e por quê. Ou se você acha que isso é engraçado ou não. Quando você estiver escrevendo a sua resposta, considere o seguinte. A língua portuguesa tem muitas variações. Regionais, sociais, históricas, padrão, não padrão, formal, informal, etc. O papel da escola é fazer o aluno conhecer a variação padrão e desenvolver a habilidade de ser capaz de escolher, de maneira crítica e autônoma, a melhor forma de se expressar dependendo da situação comunicativa. Então, na escola, a gente tem que aprender as normas da língua portuguesa padrão. Mas a gente também tem que aprender a saber escolher o momento de usar essa norma padrão. É como se você estivesse escolhendo uma roupa. Então, você escolhe um tipo de roupa para ir numa entrevista de emprego, outro tipo de roupa para ir num encontro amoroso, outro tipo de roupa para ir a um casamento ou à praia e assim por diante. Do mesmo modo, a gente faz com a linguagem. Você vai utilizar um tipo de linguagem com a sua mãe, outro tipo de linguagem com seu namorado ou namorada, um outro tipo de linguagem com seus professores, outro tipo de linguagem com seus amigos. No seu trabalho, você vai utilizar outro tipo de linguagem e assim por diante. Então, a gente tem que conhecer a língua portuguesa padrão, principalmente para a gente lidar com a parte escrita da língua portuguesa e também para a gente ter acesso aos bens culturais e aos bens de conhecimento. Para a gente ter acesso ao conhecimento, a gente tem que ter o domínio da norma padrão da língua portuguesa, porque os livros, os textos informativos, expositivos, etc., são escritos normalmente em linguagem padrão. Então, para você poder compreendê-los, você tem que ter um bom conhecimento da língua portuguesa, para você ter acesso a essas informações e conhecimentos. Mas quando a gente está falando, quando a gente está se comunicando por meio da fala, aí é outra coisa. Aí a gente tem que saber se adaptar à situação comunicativa.
saber que tipo de linguagem que a gente tem que utilizar para a gente cumprir melhor a nossa intenção comunicativa. Eu vou colocar aqui um exemplo, mas esse exemplo aqui não serve para vocês vão entender por quê. No meu caso, gente, acontece o seguinte: as pessoas acham que, porque eu sou professora de língua portuguesa, eu sou uma enciclopédia, uma gramática e um dicionário ambulante. Então, eu tenho a obrigação de ter lido todos os autores do mundo, saber o significado de todas as palavras do português, e ai de mim se eu escrever ou digitar alguma coisa errada. Quase querem caçar o meu diploma e me colocar na fogueira. E ainda, gente, tem a questão do meu sotaque ou da minha variação linguística, porque eu sou mineirinha, né? Então, eu sempre sou julgada pelo meu jeito de falar mineirinho. Mas vocês tudo pode tirar o cavalinho da chuva, porque meu sotaque eu não largo nunca. E para a inscrita, gente, que reclamou que eu puxo demais o R, eu só tenho uma coisa a dizer. Por favor, fecha a porta, que eu não suporto porta aberta. Muito bem, gente. Então, aí você vai colocar aí qual que é a sua experiência com essa questão das pessoas que ficam corrigindo o jeito de falar das outras. Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 2 do PET 6. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem se vocês puderem para me ajudar. E a gente se vê na correção das próximas semanas. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para Rita Cunha, minha xará. Um abraço para você, colega. Um salve para Lohane e para Giovana Felipe e também para todo mundo da escola Domingas Maria de Almeida. Um salve para o Aitan Melo, para Laís Montini. Salve também para o Novin Free Fire, para o Eric e para todo mundo de Alexandrita. Salve também para Josi Macedo e para Isabela. Um salve para Emily e para Laene Oficial Soares. Um salve também para o Alisson Pierre, para os tios dele de Belo Horizonte e para todo mundo da Escola Municipal Colatina. Um salve para Milene Rezende, para Adriana Evangelista e para todo mundo da Escola Estadual Argemiro Antônio do Prado. Salve pra Um salve pra Leila Lima e pra todo mundo de Conselheiro Pena. Salve pra Amanda Lopes Souza e pra todo mundo aí de Betim. Salve pra Andressa Leite, pro Coelix e pra todo mundo de Coronel Fabriciano. Pra Sheila Dias de Campestre, um abraço pra todo mundo daí. Um salve também para o Samuel Pereira e para todo mundo da Escola Estadual Dona Adelaide Malzone Hugo. Salve também para Nádila Vitória e para todo mundo da Escola Antonina Fernandes Sampaio. E para todo mundo que está sempre aqui no meu canal assistindo meus vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. Um forte abraço para vocês e um salve! Eu fico por aqui, até a próxima. Beijo, tchau!